Fala galera, estamos aqui então já com o Inside Xbox rolando nesse momento. Estão apresentando o Atlas. Acho que esse game já tinha para PC e agora está saindo aí em primeira mão agora também, anunciado para o Xbox. Ele é um jogo muito parecido com Sea of Thieves, com exploração, muita negócio de pirata, de barcos, coisa do tipo. Ele é um game muito parecido com Sea of Thieves aí. Muita gente, eu já ouvi falar que ele tem um sistema muito parecido. Na verdade, o game do Sea of Thieves, né, trouxe muitas características de outros jogos. E agora aí tem um sucessor espiritual, digamos assim, que vai sair aí pro Xbox e pro PC também, que é um game de exploração e pirata. Parece que a Microsoft gostou desse estilo, né? Olha, ó, já no dia 8 disponível para o Xbox. Ele já existe pro PC, se eu não me engano, né? E daí agora vai ganhar um suporte para o Xbox One também. Is really a very different type of experience. They're basically on opposite ends of the pirate spectrum, which is something that exists now. Basically, you have Jack Sparrow. Vamos ver o que olha lá o Xbox One X, edição do Gears of War 5 lá na parte do fundo ali. Cara, aquele console ali tá sensacional. Tem a edição do Minecraft lá também. E parece que as empresas resolveram se mexer hoje, né? A Sony aí trouxe o State of Play às 5 horas da tarde e agora a Microsoft resolveu trazer a sua edição também, trazendo novidades aí sobre o mundo dos games na plataforma da Microsoft também. One of the coolest things that differentiates us, though, in the pirate space is that we actually provide a truly persistent world. So, if I build a ship or a base in one place and you visit that location, you'll actually be able to see exactly what I've built and you can interact with it too. You know, we've created this gigantic sandbox where we let players do pretty much whatever we want. We've given them the tools and freedom to do that in true pirate fashion. So, you know, if you're a player that wants to get all your friends together and create a fleet of pirate ships and then terrorize the seas, you can do that. If you want to claim an island and then build your own pirate hideout, you can also do that. The world is truly your oyster when it comes to Atlas. Very good. I like the nautical theme there. I can't stop making those little things, yeah. So you talked about sort of the scale of what you can do, but when you're talking about a pirate game, there's certain things that you really expect. You want to battle sea creatures. You're going to want to pillage ships. You're going to want to lose all of your teeth because you don't have a fundamental knowledge of nutrition. Yeah. Yeah, é um game bem bonito. Yeah, there's all those offerings and more, right? Including the vitamin stuff and the scurvy. É mais um game aí que agora fica a dúvida. Será que ele vai ser full online, que nem o Sea of Thieves, ou será que ele vai ter um modo história offline também? There's also those very iconic pirate moments, intense ship battles with cannons, you know, storming decks and clashing swords with other players, searching for buried treasure and rustling it away from people that don't want to part with their booty, even building your own bases and defending them, or eu acho que a ideia dele é a mesma. Ele é meio que um jogo de estratégia, só que em terceira pessoa, né? So Atlas's freedom, it's not just what you can do in the game, but it's really how you can experience the game. There's a lot of options to how you can really interact with the world of Atlas. Right, yeah, it's a very player goal-driven game. A forma como a Microsoft está apresentando aí a sua live, né, tá mais bacana, tô achando mais interessante. Porque eles estão ali comentando sobre o jogo, falando dando algumas informações, mostrando um pouco mais da gameplay. Então eles abordam de uma forma mais detalhada aí, né? Assim como a Nintendo. A única que não tem feito isso é a Sony, né? Onde ela larga um vídeo pronto ali, praticamente narrado ali por alguém que a gente não sabe nem quem é. Acho que a Sony que poderia melhorar o sistema dela mesmo. Olha que massa esse bicho ali, velho.
construindo o navio. Something else that we're working on is keyboard and mouse support Muito, for esse é um Xbox, so sistema players de can look forward to estratégia, né, that. cara? But the one thing we actually really wanted to make sure Xbox Basicamente é players understand is that game when we launch Atlas on Xbox, de estratégia em terceira pessoa. with Xbox and PC. That means that whenever we push an update or Eu we vou release até new tentar content for the me game, informar Xbox melhor users sobre will esse both jogo, get mas eu that sei que eu já ouvi falar simultaneously. sobre It's esse not a jogo different game antes. for Xbox or a different game for PC. It's the exact same game across both platforms. You're saying a lot of the right things here. So, Ó, vai ter crossplay entre as plataformas também, PC e Xbox. You know, forward down the line of the game preview voyage for Atlas. I'm thinking Assim como back to tivemos ali na live anterior que eu fiz aqui no canal, o Civilization vindo para o PlayStation 4, né, pela primeira vez. Agora temos aí o Atlas vindo para o Xbox também. É que a Microsoft tinha alguma informação lá de que ia ter um port de um dos melhores games para o PC para o PlayStation e resolveu trazer aí fazer um port aí de um dos outros games famosos do PC também para o seu console. For example, the first update that we're going to be really focusing on once we release on the 8th is going to be sort of general upkeep stuff, quality of life improvements. Não é um nível gráfico assim de primeiríssima qualidade, como a gente está acostumado aí a ver com os jogos AAA, tanto que a Microsoft quanto a Sony fazem, mas é um jogo bem bonito. Mas já nota assim que o gráfico tem uma pegada mais simples, né? New additional types of encounters on the ocean. Será que vem alguma bomba aí? Será que a Microsoft traz algum game novo aí, um anúncio? Ou será que ela vai manter a mesma coisa de sempre, só trazendo mais gameplays? Eu acho que ela tinha que trazer alguma novidade aí pro Xbox, mesmo que seja pro final da geração, pro final do ano que vem, para daqui a um ano, mas acho que ela precisava trazer alguma gameplay nova aí, de algum jogo novo, uma IP nova, né? We have an official Discord channel that players can join. They can chat in us. Sometimes devs drop in there too. And also on social media, you can find all the latest news and updates there as well. Érick, thank you so much. Now, before I let you go, I have to ask, what did the ocean say to the pirate? I don't know. Nothing. It just waved. Oh. They're going to cut my mic now, and actually, I really deserve that. So let me use my last moments here on the show to debut the newest trailer for Children of Morta. This game's an action RPG roguelite where you gradually meet and unlock more members of your family as you play. It's kind of like Thanksgiving dinner, just without all the unnecessary political ramblings from my Uncle Yuri at the end of the table. São os jogos que eles vão apresentar? We're proud to share an in-depth trailer now, revealing some never-before-seen characters and the date of this very anticipated, much buzzed about game, Xbox Game Pass, Please enjoy. Code Vein, Outer Worlds, Ghost Recon, Felix e Hitman 2. Vamos ver. Que game é esse aí? Eu não conheço, cara. Action RPG with a roguelite approach to character development, where you don't play a single character, but a whole extraordinary family of heroes. Hack and slash through hordes of enemies in procedurally generated dungeons, caves, and lands, and lead the family of Bergsons with all their flaws and virtues against the forthcoming corruption. Gameplay-wise, it's a unique mix of action-adventure RPG, roguelite, and hack-and-slash game. By leveling up, you develop not only individual characters, but also the entire family. There is no permadeath, and you can change family members between the dungeon runs. Jogo com uma visão superior, né, do estilo Diablo e os RPGs mais clássicos aí, mais antigos. Longing and uncertainty, ultimately loss and sacrifice we are willing to make to save the ones we care for the most. Ultimately, it's about a family of heroes standing against the encroaching darkness. You can choose from 6 different family members, each one having unique skill sets. The father, John, a protective warrior with a sword and shield. The elder daughter, Linda. Mesma pergunta que eu fiz ali na live da Sony. Vocês dão chances para esses jogos assim que não são AAA ou não são, no mínimo, 2A, né?
Vocês jogam esses jogos assim mais indie, que não tem uma pegada tão forte, onde o gráfico não é o principal? Ou vocês preferem mais os jogos que são de grande investimento aí, os clássicos aí, instantâneos, né? Ao estilo Gears, Halo e todo outro jogo qualquer que sai, GTA, jogos assim que eles capricham de... E é um jogo que chama atenção, né? Que tem uma mídia muito alta e tudo mais. Esse jogo aí, por exemplo, é um game que a gente tá vendo aqui agora, mas eu aposto que a propaganda dele vai ser muito menor em relação a outros games, né? Mas que depois, quando sai, se a nota é boa, tem muita gente que acaba conhecendo através disso e através do YouTube também, né? Entre youtubers, páginas e outras coisas. Mas vocês que estão assistindo aqui junto comigo, qual é a forma que vocês se informam assim sobre os jogos? E se vocês têm algum preconceito contra esse tipo de jogo? Gostaria de saber a opinião de vocês aí. Se vocês vão pelo que os outros falam, se vocês já ficam sempre bem informados sobre esses jogos que são indie. O TKGzinho ali, salve! Seja bem-vindo aí à live, cara. Seja bem-vindo aqui ao canal aí, se não for inscrito aí, inscreva-se aí sempre pra ficar por dentro aí das novidades e gameplays que a gente faz aqui. E estamos fazendo aí essa cobertura aí do Inside Xbox. Fizemos aí uma cobertura há pouco do State of Play da Sony lá também. E toda a interação e notícias aí que sai no mundo dos games a gente está sempre tentando trazer aqui pro canal. Disponível no dia 15 de outubro, ó. Children of Morta. É uma novidade aí, eu pelo menos eu não tinha visto nada até o momento, não sei se ele está sendo anunciado nesse exato momento, mas acho que sim, né? Ó, vamos falar sobre o xCloud. Luckily, we're joined by Project xCloud Corporate Vice President Kareem Chowdhury to provide some updates on that. Kareem, great to see you. You too, Larry. Always great to be here. Esse é o cara que é responsável por esse projeto, né? Ele estava na E3 também, que eu me lembro. Quando eles anunciaram aí o novo Xbox, que vai ser lançado em novembro do ano que vem. Console games from the cloud. We're incredibly excited about it. Ele é vice-presidente da cooperativa. On turning our Xbox One console into a server version that we're deploying in Microsoft data centers around the world. Projeto xCloud, que é para jogar Xbox em qualquer dispositivo, cara. Isso aí pretende e promete ser uma revolução no mundo dos games. Eu diria que esse é o início do fim dos consoles de mesa, cara. Se essa tecnologia aí der certo, a partir do momento que a internet estiver um pouco mais avançada, claro que aqui no Brasil não dá para comparar a internet daqui com os Estados Unidos, Europa, Japão, mas eu acredito que se isso aí acontecer mesmo, e a gente sabe, tá vendo que a evolução da internet está aumentando cada vez mais, com certeza, talvez a próxima geração, o próximo Xbox e o PlayStation 5, eles vão ser os últimos consoles físicos, eles vão ser os últimos consoles de mesa. Depois disso, cara, tem um lado bom, né? Tu vai pagar uma assinatura ali, vai ter os jogos, ou então tu vai ter um aplicativo no celular ou na tua própria TV, que tu só vai ter que pagar a internet e ter a tua TV ali para poder jogar os games mesmo, né? Vai poder jogar no teu celular, por exemplo, no tablet. Tem muita coisa aí que ainda é uma incógnita, né? Mas é o futuro. A gente não pode negar. Eu acredito que a partir de 2025, 2026, pode ser também que o Xbox novo aí, que ainda não tem nome, né? Vamos chamar de Xbox 2 e também o PlayStation 5. Pode ser que a galera compre ele e por enquanto vai comprando jogos em disco, vai fazendo isso, né? E depois disso vai ter o aplicativo tanto da Sony quanto da Microsoft, quanto do Google Stadia. E vocês vão pegar esses aplicativos, vão baixar pro console e vocês não vão precisar trocar de plataforma
plataforma a mais. Porque eu acho que simplesmente ninguém vai pegar o videogame e vai jogar fora, né? Então todo mundo vai ficar com o próximo videogame. E daí a outra geração, a 10ª geração, digamos assim, depois um possível PlayStation 6 e um possível outro Xbox, acho que não vai existir. Acho que vai ser via streaming mesmo, a gente está caminhando para isso. Tanto que a gente pode analisar uma coisa. Hoje em dia, quem é que tem um aparelho de DVD em casa? Quem é que tem um aparelho de Blu-ray em casa? Ninguém mais tem. Tem quem comprou, né? Tem quem já investiu nesses aparelhos aí há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás. Mas dificilmente alguém compra hoje em dia. Inclusive é difícil de encontrar para vender. Se tu vai numa loja e procura um aparelho desse, eles vão ter ali por ter já em estoque há muito tempo, mas dificilmente tem um aparelho atualizado ali, um aparelho novo, né? O caminho nesse sentido aí é para simplesmente não existir mais aparelhos. É um aparelho a menos que a gente vai precisar ter no quarto e na nossa sala de estar. O TKGzinho ali estava vendo seu vídeo do patch do PES 2020. Ah, que massa, mano. Deu tudo certo aí, conseguiu instalar. Eu vou tentar trazer aí um novo vídeo hoje mesmo ainda, atualizando o Brasileirão também, né? Porque aquele patch que eu trouxe ali, ele era para corrigir os uniformes dos times que não eram corrigidos até então. Na verdade é só para deixar todos os uniformes corrigidos. E agora eu quero trazer um outro patch aqui pro canal, que vai corrigir os times brasileiros que não tem nenhum corrigido. Então eu tô procurando ali um que esteja completo com a Série A e Série B para corrigir as atualizações e transferências de elenco, né? E também para corrigir os rostos dos jogadores, chuteiros, essas coisas assim também. Vamos ver o que vai vir aí agora. Essa apresentação da Microsoft ela tá bem mais apresentável do que a da Sony, né? Convenhamos. Xbox Game Pass, provavelmente aí novas adições ao catálogo da Microsoft. That's right, coming up very soon, like in about 2 minutes soon, we'll have a fresh batch of new games coming to Xbox Game Pass for PC. Novos games que vão ser adicionados, vamos ver. Xbox Game Pass for console. Now, if you like seeing dudes with spiky hair scream a lot and punch each other, that's just like Goku here, right? Too true, R-Town. Which is why we've added Jump Force to Xbox Game Pass for console. Now, if you're already a member, you can Jump Force já tinha sido anunciado ontem mesmo, que ele vai estar disponível a partir de agora ali no Game Pass. Game que lançou no início do ano, faz pouquíssimo tempo. Bom, deixou a mina no vácuo ali, velho. Deixou a mina no vácuo ali, cara. Nem deu bola pra ela. O cara tá mais preocupado em mostrar o tamanho dos braços dele do que dar atenção ali pra sua colega. Bloodstained também é outro game que está sendo adicionado agora no catálogo. Kingdom Come Deliverance. Alguns outros jogos indie. Game Pass aí que alavancou as vendas do... Ó, tem algum cara que joga isso. Não é o Forza, né? É o Dirt. Dirt Rally 2.0, se eu não me engano. Esse game também estava para entrar no catálogo. 3 jogaços aí, hein, velho. Dirt Rally 2.0 também lançado esse ano. Jump Force. Bloodstained. Cara, só esses 3 jogos aí já vale
Saints Row. Tem o Devil May Cry 5 que foi adicionado no mês passado. Cara, é muito jogo top. Tá perguntando se eu prefiro PlayStation ou Xbox. Cara, eu acabo jogando mais no Play, porque eu tenho o PlayStation 4 Pro e daí ele me dá um poder gráfico maior, né? O meu Xbox One é o S, eu não tenho o Xbox One X. Então, se eu tivesse o X, provavelmente eu até jogaria um pouco mais no Xbox, por ele ser mais potente e trazer gráficos melhores. Mas daí eu acabo jogando mais no Play. Mas eu não tenho, como é que eu vou te dizer, preconceito contra nenhum dos dois. Eu gosto mesmo é dos jogos, né, cara? E aonde eu tiver mais jogos bons é onde eu vou acabar jogando, né? Mas eu jogo Forza, jogo Gears aí, que são exclusivos do Xbox One. Tô jogando atualmente o Days Gone e o PES no PlayStation. Eu zerei o Mortal Kombat 11 aí, que acho que foi o último jogo que eu zerei agora nesses últimos meses no PlayStation 4. Jogo pouco no PC, mas acabo usando o PC muito mais para fazer stream mesmo e vídeos, né? Mas eu gosto de jogar muito Age of Empires no PC também. Inclusive eu tava jogando o Age of Empires 1 Definitive Edition. Agora no mês que vem não, em novembro, vai ser lançado o Age of Empires 2 Definitive Edition também. Tô louco pra jogar. Joguei demais esses games aí quando eu era piá. Quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu jogava muito Age of Empires no PC. These are just a fraction of the amazing indie titles that the ID at Xbox team cannot wait to show you, with more games to come from publishers like Team 17, Daedalic Entertainment, Devolver Digital, and much more. Muito mais. Tem muita coisa vindo aí para o Game Pass. Cara, quem tem Xbox não tem como não ser assinante do Game Pass hoje em dia, né, cara? É muito jogo top por um preço muito pequeno. The ID at Xbox Showcase may be a few days away, but you'll only have to wait a few minutes to see all the other amazing games we're featuring today. So keep watching for an exclusive interview with the Outer World's senior narrative designer. Se eu entendi bem, eles vão dar uns minutinhos de pausa para mostrar os outros jogos. Não entendi agora. Well, you will as long as you keep watching. But first, Jeff, you have a new Code Vein trailer for us, right? Agora eles vão mostrar um trailer do Code Vein. Olha aquela parede de controle, cara, que sonho, hein? Na verdade eles nem usam lá, né, cara? Isso aí é uma zoeira, né? Mas a Microsoft tem uns controles que são muito lindos, cara. Aquela linha de cima lá é muito top. A edição especial do Call of Duty Advanced é muito top. A edição do Titanfall ali é muito linda também. Vamos lá, Code Vein. Um game muito aguardado aí, ao estilo Dark Souls. Game desenvolvido pela Bandai Namco. Sofreu alguns atrasos, já era para ter sido lançado há mais tempo já, né? Mas tá vindo aí agora, dia 27/9, ou seja, essa semana, né? Sexta-feira. Não adiaram ele então mais uma vez, dessa vez vai. Já deve estar a caminho, né, das lojas. No mesmo dia de lançamento do FIFA. For those of you who aren't familiar with the game, here's a deep dive in to the Outer Worlds. Outer Worlds agora. The Outer Worlds. Game muito parecido com Fallout aí, pra quem curte esse estilo de game aí. Ele lembra muito. Eu vou te dizer que isso aí, pra mim, é uma mistura, digamos assim, de No Man's Sky com Fallout.
Then come to Halcyon. O mesmo jeitinho do Fallout, cara. Só que, diferentemente do Fallout, tu pode viajar entre planetas ali, visitar o espaço, mudar de planetas, tem algumas coisas maiores, digamos assim. You'll have access to every modern amenity, from gourmet dining to guaranteed housing and company-approved social clubs. You never know what you'll find on Terra 2. Sabe que eles são outro planeta, ó, Monarch. Cada planeta tem uma característica diferente, ao mesmo estilo do No Man's Sky, criaturas diferentes, ó. E a gente vai ter que lutar por sobrevivência nesse jogo. Cara, até não tenho certeza se não é do mesmo estúdio, se não é da mesma equipe de produção, mas tá muito parecido com o Fallout. Parece feito assim até com a mesma engine, né? Engine. Cada um fala de um jeito, então é bom sempre frisar todas as formas. Ó, Fallout, cara. Igualzinho Fallout. Não tem nem o que tirar nem o que colocar. Our board-certified insurance program covers a wide range of conditions, like robophobia. Eu não recordo se ele já tem data de lançamento, mas acredito que eles, de repente, ao final do trailer, coloquem ali, né? Ou confirmem ou adiem. Vamos ver. Pointy weapons, smashy weapons, brainy weapons, and shooty weapons. From Spacer's Choice to Hammersmith, your local grocer carries it all. Ammo sold separately. Come join our corporate family. You won't find a warmer. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. Friendlier, or harder working community of employees anywhere in the universe. Cara, igualzinho. Olha, se colocasse ali Fallout e The Outer Worlds, fechava todos. Podia ser o sobrenome do jogo. Olha lá, Fallout The Outer Worlds. Fechou todas. 25 de outubro. Tá quase aí também. Well, as promised today, we are joined by this lovely lady to my right, not this guy over Mas esse here, jogo ele não é exclusivo da Microsoft. Se eu não me engano, ele vai sair pro PlayStation 4 também. E ele é um jogo full price, né, digamos assim. Ele é um jogo que vai ser R$249,90. You know what I'm saying? Like, come on, it's Outer Worlds. Give us the planetary. What does it look like? What is the game about? Okay, high-level overview. The Outer Worlds is a new sci-fi single-player RPG from the creators of the original Fallout franchise, Tim Kaine and Leonard Boyarsky, and não vai Obsidian ter Entertainment, multiplayer, who made Fallout New Vegas. So, with this coming from the same developers that gave us Fallout New Vegas, what does that mean in terms of gameplay? Fallout New Vegas, ó, já mencionaram o Fallout. Worlds in a sense, or gameplay? Like, yeah, take us through what we need to know. Yeah, I would say if you like that game, you'll definitely enjoy this one. It's very similar, because some of the team who made that game were also working on this game. And we did use it as a touchstone a little bit. But basically, it's like everything you would expect from a classic Obsidian RPG. It's story-driven, or player story-driven, basically.
you know, the choices that you want to make impact the world, the way you want to roleplay. Várias escolhas que você vai fazer dentro do jogo que vão impactar na sua história. Styles for each quest. So it's like, do you want to talk your way through? Do you want to do full-on combat, or do you want to sneak and do a stealth playthrough? Mas ela admitiu que é muito parecido e baseado no Fallout. Bom, a gente viu isso. Cada planeta com sua característica. Cara, ele foi facilmente uma mescla de No Man's Sky com Fallout. Eles se basearam nesses dois jogos para fazer esse game aí do The Outer Worlds. Eu não vejo muito hype nesse jogo, eu não tô vendo pouca gente comentando, ou seja, na verdade não estou vendo, né? Não tá muito hypado esse game aí não. Talvez ele seja um excelente jogo, mas eu acho que é aquele tipo de jogo que, principalmente depois de Fallout 76, o pessoal tá com medo, né? They will like interject in conversations. They have opinions about the world, but also makes them. Conforme tu vai atirando ali, vai aparecendo os danos nos inimigos, né, nos bichos. Hypothetically have an army of my own minions to go about and do my business, because I've honestly been needing that for quite some time. Well, a very small army, but yes. I'll take it, it's fine. Yeah. Yeah, I mean, you have like companion abilities, so you can tell them, like, I think people have seen Felix's drop kick where you're like, you know, go kick this old lady, or hopefully not. And then you also have, nada muito assim de inovador. Isso é muito perigoso, né? Porque acaba deixando o jogo com grandes chances, digamos assim, de não dar certo. Quando tu só copia a ideia dos outros, tu acaba ficando sendo mais um. Por isso que ele fica, inclusive, com essa cara de cópia, né? O que falar, por exemplo, do Dante's Inferno? Apesar de que acabou tendo um bom público, né? É um jogo que vendeu bem. Mas ele é uma cópia do God of War, por exemplo. Things that you can come across, and if you find them, one of them is the shrink ray and the mandibular rearranger. We do have others that you can find, but achei bacana essa arma aí que aumenta ou diminui os objetos e os inimigos. Bem interessante. And the mandibular rearranger is like arranges your facial features, so you might get like a giant nose and a tiny head and stuff like that. So it's pretty funny. Little weaponized Picasso. Yeah, we're always trying to muito blá blá blá. Humor in every aspect of the game, so. Enquanto a Sony é direta e reta ao ponto, a Microsoft acaba... Ela tinha que pensar um pouquinho que tem muita gente no mundo inteiro interessada em ver o vídeo e que tem muita gente que não manja de inglês, né? É um dever a gente saber inglês, na verdade, porque é a língua mais universal que existe, mas tem muita gente que não tem esse acesso, né? Tem muita gente que não teve esse ensino. Agora o próximo jogo da lista é o Ghost Recon Breakpoint. Esse aí já tá bem pertinho também, lança na semana que vem. We're talking about very large players. Taking over here. I'll chop liver. I'll be honest, the sweatshirt and the suit, they're doing most of the lifting here in terms of size. Eu esperava alguma novidade mais pesada, digamos assim. Uma surpresa. Mas por enquanto não. 3 milhões de jogadores no Gear 5. A melhor marca de um game desde 2012. The folks at the Coalition are going to add 4 new characters, new versus maps, new modes, vão trazer diversos mapas, 4 novos jogadores e itens customizáveis também. But wait, there's even more. Okay. We wanted to remind you guys that you can unlock Batista just by playing Gears 5, but listen to me. You have to play it before October 28th. We're not asking too much of you here. Once the window's closed, the character goes back into the vault. And we had lost that combination long ago, so it's a really good game. Trouxeram uma participação especial que vai estar disponível somente até o final do mês. Eu acho que foi isso que ele falou. Every specially marked can of Rockstar Energy drink. And
By golly, what a coincidence. It just so happens that Gears 5 O is energy on drink Xbox ali. Game Pass. All right, so if you don't have the game already, you can get access to it for 7 days, unlock Batista, get a nice caffeine buzz going, Gears 5 and on personalizado, top que of that, massa. you get this lovely recyclable collector's 100% can. recyclable. This design is Comprando actually aquela from bebida ali, UK-based que é illustrator Luke Priest, who has done work energético, for na Marvel, verdade. Lucasfilm, and Metallica. Dá pra pegar So o I'm código thinking, he's da probably lata perfect e for, making, you know, art about a game digitar no that site lá pra shotguns ganhar in space. Yes, and if you like the uns design, itens you customizáveis can grab dentro a do jogo. 7-pack of 4K wallpapers, get all those numbers, from the Microsoft Store, absolutely free. All right, Larry, you got some more hardware goodies. Oh, What's back here? don't I? Take a look at that. But wait, we're not done. No gloves? Here Estão you go. mostrando aí, Okay. I got anunciando some brand new bundles. No, I forgot the novo plus today. I mean, bundle these bundles are so new, they're shipping com today. o Be careful, we're gonna have to put them in the Forza truck. We've got a brand Horizon new 4 Xbox One e a S expansão and do Xbox Lego. One X bundle that each includes a full download of the award-winning Forza Horizon 4 Mais and mês de the very Live Gold. excellent Lego Speed Championship expansion. And for Bacana. those of you that already have an Xbox, Forza Horizon 4 is Xbox available One S on e o Xbox One Bit of a, X. you know, trend here happening. Yeah. Chances are you've had at least one friend tell you how good Forza Horizon 4 It's good. and it was you in this case, and Yeah. you were not lying. If you haven't played it yet, go out and grab one of these bundles right now. That And hey, speaking of Minecraft, Tá leve demais aquela caixinha, né? Ele pegou com uma facilidade ali. Minecon Live is just around the corner. Let's take a quick look at what you can expect from this year's virtual event. I really just don't want the audience to miss that Minecon Live will stream on September 28th What the fuck? at noon Eastern US time. Or whatever time that is in whatever country or whatever time zone you are in. Minecon Live. You can watch Minecon Live from anywhere in the world. The live event kicks off this Saturday, September 28th at 12 noon Eastern. That is 9 a.m. here in the Dia Pacific time 28 de zone. setembro começa lives Actually, Minecon. the UK is on British summertime right now. Minecraft.net/Minecon. Só que eles vão pegar gameplays de jogadores do mundo inteiro e colocar naquele site ali. Which is 1:30 a.m. on September 29th. That's Se eu não me engano, é isso que ele tá falando. There's only 5 time zones. Quem quiser fazer lives de Minecraft ali e ser assistido por milhões de pessoas, só entrar naquele link ali. Yeah, and since Minecraft is truly the world's game, Quero ver como é que eles vão fazer essa seleção, porque o que tem de gente que joga Minecraft no mundo inteiro não é pouco, né? Different languages. C'est si bon. Oui, oui, oui. You can find more info about those creators and more at minecraft.net/Minecon. And now we whisk you from being the master of your own Minecraft server to being the master of your own nation. We're talking about Tropico 6. It is currently in Xbox Game Preview, and then it will officially release as a 1.0 on September 27th. That's coming up in just a couple days, giving you the opportunity to become El Presidente, the world's greatest dictator. You can raid foreign lands, steal their wonders. You can customize your palace. Deliver moving election speeches. Please take your shoe off the counter, Larry, and most importantly, you can grow a much Isso aí bigger é o beard Civilization than também? I think anybody can. But even with the bushiest of beards won't make you a great dictator if you weren't always looking for some angle to just save a little bit of money. Well, we've got you covered there. That is correct. For the next few days, you can get the special early bird price if you buy Tropico 6 while it is still in Xbox Game Preview. Then, when the game officially launches, again, just a couple of days, September 27th, it'll update to the final official release. See, that's the kind of savvy business dealing that befits a great dictator Not sure with to a thin compliment beard. me. Very thin beard. If only we could do a little bit more for that. All right, I guess we have something to look forward to for the next show. I do Vamos pro expect to see, próximo ainda, vez I chega think de people blá blá would blá. like to see at XO Major Nelson with the beard. Yeah, no. Right? No? So. People don't care. Okay. Okay, well, we may not have those bushy beards just yet, but we do have grizzled stubble working on that, courtesy of John Bernthal and Ghost Recon Breakpoint. Kate, Ghost take us to Recon Tough Guy Town. Breakpoint. Jeff and Larry, words cannot Eles tinham convey prometido how um delighted beta I aberto truly am desse to game, do né? just that. Ele John lança já na Bernthal semana is que hot. vem It's e true. And if, like me, you've been waiting to não crawl fizeram around nada the até o woods talking in a momento. gravelly voice, and you'll be able to do very soon with this beta announcement from Ghost Recon Breakpoint. Ah, mas ele mesmo, a mulher falou agora alguma coisa em beta, hein? Esse jogo vai ser muito bom também, galera.
Ghost Recon Wildlands é muito bom. Cara, e esse ator aí também não tem o que falar, né? Acertaram em cheio pra ele ser o vilão do game. Ficou sensacional. 6 províncias. 5 missões de história. Missões Aurora, que é o nome da ilha onde eles estão. Missões de facções. E áreas de drone. E pela primeira vez o PVP. Data? A partir de hoje? A partir de hoje. Você já pode baixar e começar a carregar agora mesmo. And you will see me there, John Bernthal. You can pre-order the beta right now. To preload the beta, excuse me. It's ready to go on September 26th. Preload. É somente o download, na verdade. And it is do whatever Mr. Bernthal tells me to, which is why I'm especially excited to see what's coming next. John Bernthal portrays the game's villain. Wanted to share some of his approach with everyone here, so please enjoy this punishing look at Breakpoint's Cole Walker. Punishing. Do you get it? Does he play the Punisher? Do you get it? I'm a wolf, raised to be the alpha. The Punisher. Cara, que seriado sensacional. Que pena a Netflix ter cancelado, né, velho? Não merecia. Cole Walker, he's grown deeply disillusioned with the sort of state of affairs with the ghosts. He thinks that their moral compass and their set of rules are holding them back and keeping them from attaining the mission at hand. I think he develops this new code that's born out of his frustration, born out of his anger, born out of his the pain for the loss of the men that have died under his watch. And I think what he thinks is because of these rules. So he's developed this new philosophy, and he's got this new band of soldiers that are behind him. And look, I know he's looked at as the antagonist of the game, but you know, it's my job not to judge him. It's my job to empathize with him and believe in him. O Shane. You know, with Emil being on set the entire time, you know, he's Green Beret. This project from the beginning had a real dedication towards authenticity. He had a really specific sort of way that, not just how Cole moved and handled his weapon and protocol, but also for mindset. And I think that's really what's kind of most important. And I think anytime deve ser muito massa trabalhar get the honor of dessa forma num game também, né, cara? It's a huge responsibility. Tem muita gente que trabalha no desenvolvimento, que deve ser muito bacana, mas deve ser, na verdade, bem chato também. Mas eu acho que trabalhar assim, atuando num jogo, sendo um vilão, deve ser sensacional. Depois ele vai se ver lá, vai jogar o game lá, ele vai ficar eternizado, né, just how important this was to them. There's no different from, you know, a great television show, a great movie, when you're following a filmmaker and you're following a group of artists who are absolutely committed to doing Digo até mais. That's what drives me 100%. Já que a Ubisoft já entrou na área do cinema com o Assassin's Creed, o que faltou pra pegar e lançar um game aí do Ghost Recon e já usar esse ator aí? Ah, cara, é tiro certo, velho. Now, we've still got plenty of awesome games coming up for you guys, including a look at DayZ's new Livonia expansion, a pub crawl through hell and after party, Agora, and advanced Hitman info 2, on XO19. Felix the But Reaper, first, we know you haven't After gotten your Party fill of e bald DayZ. badasses. So here's some news from everyone's favorite assassin, party clown, sports mascot, whatever you want to call him, it's Agent 47. The next and final expansion for Hitman 2 takes Agent 47 to Haven Island, a tropical paradise in the Maldives. For those following the expansions thus far, Haven Island takes place just after the events of the last New York expansion, and we'll probably let you bash someone over the head with a coconut if I had to guess. What's more exciting than that? Maybe this.
Haven Island is available today for Expansion Pass and Gold Edition owners. Check out this intro to the expansion and enjoy the high life. Vamos pro próximo. So, this is paradise. Ritmo é um game que deu uma decaída já, né, cara? Precisava de uma reinvenção, na verdade. Olivia decrypted the data 47 recovered from the bank. We isolated 3 transactions from Providence partner accounts, all made out to Haven. Eu mesmo sou uma pessoa que, cara, não tenho... Não tive interesse em jogar a franquia mais. Acho muito parada, muito fraquinha. Comes from the covert reconstruction of identities for wealthy criminals. They make people disappear. The partners are using Haven to acquire new identities. Yes. Olivia's been attempting to hack the Haven servers, but the owners of Haven are manually resetting the access keys every 10 hours. That, unfortunately, makes them... Tinha esperança de ver um jogo novo aí, de surpresa. A minha que a Microsoft podia encerrar com chave de ouro também, né? Haven Island is a true tropical paradise. Owned by the company's founder, Tyson. Ela tá seguindo uma lista ali, uma ordem onde não tem espaço para uma surpresa, digamos assim. Podia ter deixado ali uns 3 pontinhos de interrogação no final, né? Michelin star chefs, a full massage spa, private huts, exercise facilities, and all the comforts of a luxury island resort are made available to them. 47. We'll be sending you in as a potential new client. We've put together a convincing cover story. You're Mr. Reaper, a thief for hire looking to disappear for a while. Your mission on the island is simple. You need to eliminate the 3 owners of Não mostraram mais nada. A Microsoft podia ter trazido alguma coisa sobre Dying Light 2 também. Game que ainda não tem poucos detalhes revelados. Se eu não me engano, ainda não tem data. Ou a própria Sony hoje no State of Play também, né? With the owners gone, Olivia will be able to penetrate the Haven servers long enough for her to secure the new partner identities. I've uploaded all the information we have on the island and the 3 targets. Best of luck, gentlemen. I don't rely on luck. Well, a little wouldn't hurt. Sinceramente, velho. Nada demais, né? Convenhamos. Missão ativa. E apareceu 3 nomes ali. Nothing beats seeing a joyless Agent 47 in a tropical Hitman 2, se não me engano, já foi lançado, né? E na verdade aquilo ali é uma expansão. If you're unfamiliar, Felix the Reaper is a romantic comedy about the most romantic and comedic guy around. Who's that? Death. Felix the Reaper comes jogo bem parado, bem chato. Acho a inteligência artificial dos inimigos muito fraca. Death is dancing on some historical jogo que precisava de algo a mais. So much fun that we thought there's some kind of game hidden in here. It's funny to look at, and it immediately says, "Make a game about me." Esse game aí eu não ouvi falar nada ainda. Felix the Reaper is a shadow manipulation puzzle. It's in 3D, but at the core of the whole thing, it's about making people die. Once you've figured out how to manipulate the shadows, you solve little adventure plots that will eventually lead up to a person dying, like they are supposed to in the plans of the Ministry of Death.
he sculpts stuff. When you meet Felix the first time in the game, you almost immediately find out that he likes to dance. Será que seria esse cara aí, no caso? For a while, and it turns out he game baseado na história dele? Be able to run into Betty the Maiden and ask her to dance. Não so entendi. It's sort of his master plan. It looks really nice when a chubby guy like him dances the way he does. It sort of has this inherent comedy to it that is both relatable. Não sei quem é esse Felix aí. You kind of feeling joy with him. Não faço ideia. He codes so you don't have to. In Felix, we work with dancers and musicians and historians. And when we get inspired from all their talent and baseado em algum livro, alguma coisa do tipo, provavelmente, né? A deeper game where the entertaining aspect has more impact because it has the weight of all this skill and talent in these people. Things get sad because of him. In a sense, this is taking death more serious. We actually sort of cherish each person dying in this game because there's a lot of build-up and humor around it. More than just having it be some sort of mechanic where people have to die for you to move on. Even if that is what we do, we spend a lot of time making sure people die. Esse aí não tá com nada, cara. Sobre a vida da morte. 17/10/2019. Oh man, October 17th, here we go. Leave it to video games to make death seem like a fun guy. Now you'll be able to play Felix the Reaper day and date on sobre uma história de romance. É baseado num livro, né? Are you serious? I have to segue out of death? Challenge accepted. Now we're taking you from 6 feet under to a mile high. Yes, nailed it. The 4th DLC for Ace Combat 7 adds a whole new mission in which you have to capture an advanced submarine codenamed Alicord. The new DLC adds some new game mechanics, including an electronic support area that helps you lock onto enemies super quickly, and electronic countermeasure areas that will do the exact opposite. So pilots, acabando, indo para o último agora, que é o DayZ. It's a requiem. Set off as soon as we're ready. Ou temos alguma surpresa aí? Ace Combat 7 DLC 4. The sub's force projection capabilities are equivalent to a carrier strike group. A real monster if there ever was one. Down quite a few, but haven't even made a dent. Retreat not authorized. Mais conteúdo adicional aí pro Ace Combat. This boat has the means to end this hideous war in a definitive and elegant manner. What is his goal? I see 3 strikes. Get him. I'm gonna screw you up so bad. As of now, this boat no longer belongs to the Erusian military. That monster will roam the ocean. The world shall be horrified by the number of lives we will take. 25 de setembro. How long have we been friends? Our entire lives. Our whole entire o mesmo game que foi apresentado ali na And so I want you to understand that I'm not no State of Play da Sony. Killed and sent to hell. 2 what do you want? 2 dead orphans. And I'm not even saying how drinking Satan to get back home is the worst idea you've ever had. Okay, well, Lola, what are you saying?
game de plataforma aí com diversas escolhas de diálogo e tudo mais também, que você vai moldando a história conforme suas opções. Nada de revolucionário, mas um gamezinho after party que aborda aí uma temática, digamos assim, jovial, né? Feels kind of wrong to do this interview without a drink in my hand, but I will try my hardest. And I am joined by the also sober, I think, Night School Studio Director Sean Frankel to talk about After Party. Hey, Vou Sean, jogar thanks isso. for joining us. Thanks for having me. It's really good to see you. We Eu just saw mal this tenho trailer tempo for para After jogar Party. os jogos So why don't you tell tops. us what After Party is all about? Ainda não consegui zerar vários jogos, estou atrasado em muita coisa. Who have just died after graduating college, which sounds like a Não, pretty awful não vou situation. conseguir dar a atenção que esses jogos aí in hell about to get processed and figure precisam, out their digamos eternal assim. hell. It turns out that there's a loophole, and if you can get invited to Satan's after party, or sorry, his nightly party, you can actually outdrink Satan, and he will grant you re-entry to Earth. Nobody's ever done it before, so that's what the game is about. Is these two best friends sort of exploring the underworld on this crazy pub crawl through hell? I'm just committing that to memory, you know, in case anything happens you know, down the line. That may come in handy Just later. in case. So I want to rewind things a couple years back to your previous game, to Night School's previous game, Oxenfree, came out in 2016. Immediately ended up on a lot of the 10 best lists of the year, including mine. I know you read my live journal, where it did make it in there. And the game is available on Xbox Game Pass. And between now and release, please download Oxenfree, play it. I've never seen a game that handles conversation better than that. Xbox Game Pass download, não, eu ouvi isso. Esse game já está disponível e vai estar no Xbox Game Pass, é Big isso? time, yeah. I mean, for us, I think after completing Oxenfree, which was a pretty serious game, set in a setting that felt quite familiar, we wanted to flip that and go, let's be really fun and do a ton of world building, and instead of having a cast of only 2 or 3 characters, why don't we look at a cast full of, this one has over 200. So it really, I think for us it was important to carry over the connective tissue of Oxenfree, which is the dialogue system, the ability to walk and communicate, but how do we amp that up? So it was really about now, Milo and Lola going through this almost R-rated version of a Pixar movie, and we created our own hell basically for that, and them exploring that. I've played the game at GDC and I think at PAX, and we've seen a number of trailers now. This isn't your grandfather's hell. This is like, hell looks kind of cool, I guess. So tell us what went into that. Well, we wanted to start somewhere that was more fun than the usual pitchforks and heavy metal and orange and just blood, which there's a fair amount of that in the game as well. But we wanted our hell to be more like a nightlife that you'd want to explore. So there's a whole host of different districts. Some that feel like Shibuya, some that feel like you're in Amsterdam, some are like New York. And they're all connected to the River Styx. And so we've got our demons are people that are working all day torturing people, but at night they gotta go out, they gotta go drink, they gotta go let their hair down. And the humans that are getting tortured also actually coexist with these other demons. And so, our hell is sort of this mix of all religions. Microsoft pisou na bola aí numa coisa every afterlife from every religion as if it were correct. Não deveria. Combine that into our own. Ela deveria ter colocado o que era melhor por último, digamos assim. Porque a partir do momento que tu coloca o conteúdo principal primeiro, o pessoal olha o que quer ver e tchau. Agora, dessa forma aí, que nem a Sony fez ali, que todo mundo queria olhar o The Last of Us 2. O que a Sony fez? Colocou o The Last of Us 2 por último. Só que ninguém sabia se ele ia ter 10, 15, 20 minutos de trailer ou se ele ia ter 3 minutos como acabou tendo. O que a galera faz? Olha desde o início, porque ninguém sabe o tamanho do conteúdo que vai ser apresentado. E lá eles não tinham esse sistema assim onde tinha apresentadores, onde ficava conversando e tudo
tudo mais. Né? Fica a dica aí para quem quiser olhar. Meu vídeo anterior é esse. Foi a apresentação ao vivo também do State of Play aí, que foi a apresentação da Sony. Em breve aqui no canal também mais alguns tutoriais e ajudas aí pro pessoal que não sabe como fazer. Quero trazer mais um, que nem tava comentando ali com o TKGzinho ali. Não sei se é Thiago o nome dele, ou se é só parecido com o nick dele ali, mas vamos trazer aí o Brasileirão para instalar o patch. E também ajudar o pessoal aí que não está conseguindo criar conta para o seu Nintendo Switch também, eu vou trazer aí durante a semana. Lembrando que a gente teve ontem foi postado aqui o vídeo com o Brasileirão de PES 2019. Sugiro o pessoal lá que queira conhecer esse torneio aí, que é o maior torneio presencial que existe no mundo. Reuniu mais de 180 jogadores no mesmo lugar. Então imagina o tamanho que tem que ser isso. 2 dias inteiros de torneio. Fora que esse torneio ele não acontece só nesses 2 dias, né, galera? É um torneio que leva, é um processo de um ano inteirinho. Que nem agora já está começando a temporada 2020. Os jogos aí, o PES já foi lançado, o FIFA está sendo lançado sexta-feira. E já tem o Brasileirão marcado aí para setembro do ano que vem. E aos poucos vai rolando as seletivas aí, os campeonatos, para decidir quem leva as vagas para a disputa do Brasileirão no ano que vem. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando como funciona tudo isso aí também. Como que vocês fazem para participar do Brasileirão de PES? Vamos agora então para Daisy. Mais de 1 hora já de live, hein? Não parece ser Daisy, ué. Graficamente, não, é zumbis ali. Livônia. Nossa, só isso, mano. Um teaserzinho desse pra encerrar o Inside Xbox. Achei pouquíssimo, achei muito fraco, velho. E eles já estão ali todos posicionados ali pra se despedir da galera. Mas tudo bem, né? Galera, acho que tá encerrando aqui então o Inside Xbox. Queria convidar vocês aí, quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro sempre que algum vídeo novo for postado. E se puderem deixar um curtir aí para me ajudar, cara, sem palavras. Agora no mês que vem, do dia 9 ao dia 13 de outubro, vai estar rolando a Brasil Game Show em São Paulo e eu vou estar presente lá, trazendo toda a cobertura do evento e trazendo muitos vídeos aqui para vocês. Já tem alguns games bombásticos confirmados para a feira. Death Stranding vai ter uma demo jogável. Ainda não foi confirmado, mas eu aposto que vai estar lá um novo Dragon Ball e eu estou muito ansioso para jogar esse game, porque ele já esteve presente nas últimas 3 ou 4 feiras de games. Então é bem provável que ele esteja na BGS também. 3 p.m. Eastern, noon Pacific. What time is that in London?
E mais um Nioh 2 também está confirmado que vai estar lá na feira. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí, alguma coisa que vocês queiram conhecer, caso vocês nunca foram na BGS, podem deixar nos comentários, tanto aqui nesse vídeo, quanto em outros vídeos também. Consegui estar presente nas últimas 2 edições do evento e agora vou estar presente na terceira edição seguida. E é a minha terceira edição também que eu pude comparecer. Estou muito feliz por isso, me programei desde cedo para ir lá. E sempre que possível vou estar fazendo tudo que for possível para estar presente nessa feira aí, que é a maior feira da América Latina. Cada vez mais melhorando o conteúdo, cada vez mais trazendo notícias e novidades aqui pro canal da IGRC também. E é isso aí, terminou o Inside Xbox. Vou dizer, cara, que foi muito abaixo do que eu esperava. Achei que ela ia trazer alguma novidade bombástica e iria trazer um conteúdo pelo menos melhor do que o que ela se propôs a trazer. Mas tá de bom tamanho, né? Quis marcar território só para não deixar a Sony caminhar sozinha, digamos assim, nesse percurso de hoje. É isso aí, galera, então. Agradeço a participação de todos aí. Desejo uma ótima noite a todos vocês. E quem ainda não foi inscrito no canal, então, se puder se inscrever aí para ficar ligado aí no mundo dos games, sempre que possível eu vou estar trazendo conteúdos e novidades aqui no canal. Um grande abraço a todos aí, uma ótima noite aí e até o próximo vídeo. Valeu, fui!